Olá, bom dia. Bom dia, comunidade Paz e Bem. Bom dia, comunidade da TV 247. Meu nome é Adriana, sou a Adriana de Nanã, do Ilhéa Shelman Nanã, que fica na Zona Leste de São Paulo. E tenho aqui o prazer de estar mais uma quinta-feira, mais uma manhã de quinta-feira com vocês, aprendendo muito, crescendo a cada dia com os comentários de vocês, as mensagens. Fico sempre muito feliz. E como todos os programas, eu gosto de começar agradecendo, né? Eu quero agradecer a manifestação de vocês, os comentários, a participação mesmo, né? Que eu acho que é a forma da gente saber que não está conversando com as paredes. A gente já não tem a felicidade onde a gente está perto das pessoas, ainda mais por causa do isolamento social, mas a gente está aqui usando a tecnologia, é uma ferramenta poderosa quando bem usada, né? E é muito gratificante ver a manifestação de cada um de vocês, os comentários, as dicas. Inclusive, na semana passada, eu estava sem nenhum pano na cabeça, todo mundo comentou, estranhou um pouco. Nós da matriz africana, nós temos, né, nós temos como tradição, né, também os panos, amarrar os panos, que é o nossa coroa, né, organizar a nossa coroa, nosso cabelo, e mais os panos, e no sacerdócio, inclusive, dentro da religião, também a gente usa bastante, mas não sei, semana passada me deu vontade de mudar um pouquinho, mas no geral, normalmente eu ando assim, ou com outros panos, ou na religião mesmo, as amarrações específicas do barracão, que esse é o nosso dia a dia. Mas agradeço, viu, os comentários de vocês e que todo mundo está prestando atenção. Isso foi ótimo. Não era pegadinha, não era a intenção, mas foi bem legal ver as manifestações de vocês. Bom, eu quero agradecer a Isa Castro, que está sempre com a gente, Edson Miguel Silva, André Machado, inclusive o André disse que encomendou o livro que eu sempre trago aqui para vocês, e ele estava ansioso. Quero saber se já chegou o livro, viu, André? E depois ver aí alguma lenda algum Itã, né? Uma lenda que eu não tenha trazido aqui no programa e que você gostaria de comentar. Aí eu trago aqui para vocês, para a gente refletir junto, tá bom? Cláudia Márcia Caetano, Renata Furigo, Edson Miguel Silva, já falei o Edson Miguel, Jocélio Lima, Heloísa Bortoli, Carla Ferreira Cerruti, Galdino Xavier, Elizabeth Paiva, Albertina Brasiliense, M. Cristina Perdiz Rodrigues, Soraya Borges, Heloísa Prieto, Eliana Santos, Marcos Lima. Muito obrigada. Várias outras pessoas escreveram aqui, senão eu ia ficar aqui um tempão falando o nome de um por um, mas cada programa eu quero sempre referendar, eu acho importante, né, a gente ser lembrado e ser notado. E a participação de vocês tem sido muito rica. Para mim, eu tenho aprendido muito. Semana passada nós falamos da Oxum, falamos do sagrado feminino, do poder político da mulher, né? E esse lugar também no sagrado do feminino, e teve várias manifestações, vários comentários. Eu sou muito grata. Então, vocês que estão aí acompanhando o programa, curte, faz seu comentário, que tudo isso estimula, né? Tanto estimula o meu trabalho, como ajuda o canal também a manter aí a programação no Paz e Bem, que é uma bênção para a gente, na verdade, esse canal que a gente aprende muito. O Mauro Lopes traz esse canal para a gente, esse espaço interreligioso, quase interdimensional, né, de possibilidades de reflexão
do nosso dia a dia, da nossa espiritualidade, que eu acho sempre muito rico. E hoje continuo com o nosso livro ainda, Mitologia dos Orixás, do Reginaldo Prandi, da Companhia das Letras. E hoje eu vou falar de Ibeje, e eu estou muito feliz porque calhou da semana de eu falar de Ibeje para vocês, é a semana que eu estou cultuando Ibeje aqui em casa, para ver como não existem coincidências, né? Estou muito satisfeita, Ibeje traz essa alegria para a gente. Eu não sou adepta do sincretismo, tá? Mas muitos, dentro do sincretismo, alguns cultuam São Damião, eu cultuo Ibeje. E é em Ibeje que vem os erês, né? Que todo mundo... Um monte de gente pode falar que não gosta da religião, mas dificilmente alguém resiste a um docinho de Cosme e Damião, não é verdade? Dificilmente alguém resiste a um docinho das crianças de Ibeje, dos brinquedos, e é uma alegria. Devido à pandemia, eu não vou fazer festa, porque acho que nós temos que ter responsabilidade. O culto independe né, de ter um monte de gente junto, acho que a gente tem que respeitar isso. Então, tanto que eu tenho tomado bastante cuidado quando vem, né, os filhos aqui, a gente tem procurado revezar. Morro de tristeza, porque não há momento mais gostoso do que na hora do AG1, que é a hora do alimento, na hora que a gente come todo mundo junto, cada um sentado num lugar, todo mundo com seu prato. Na verdade, é o momento mais silencioso da casa, que está todo mundo mastigando, mas é o momento que eu, assim, mais feliz para mim. Eu toda quinta-feira eu falo da prosperidade, falo da mesa farta, porque para nós esse momento do compartilhar o alimento, o sagrado, faz parte dos rituais, inclusive, o compartilhamento do alimento, e para mim é o momento mais feliz, mais, sei lá, que mais me toca aqui em casa, e isso é uma coisa que realmente está pegando no meu coração, de não poder ter todos os filhos da Nanã aqui comendo junto e rindo e brincando, mas logo em breve. Então, eu não vou fazer festa, eu fiz uma arrecadação, várias pessoas ajudaram, eu agradeço imensamente quem pôde contribuir aqui com o Ele Chama Nanã, e vou conseguir fazer 100 kits, estou compartilhando com vocês aqui, que eu vou distribuir no domingo, vou distribuir na rua, 100 kits com brinquedo, eu estou falando com vocês e olhando lá as coisas que eu consegui comprar, brinquedos, refrigerante e doces. Estou muito feliz, vou distribuir na rua, porque não vou poder pôr as crianças para dentro do barracão, nem tocar a festa, nem rodar os erês para brincar com as crianças, mas Ibeje será louvado nesse cuidado com as crianças. E hoje eu vou ler aqui sobre Ibeje. Os Ibejes enganaram a morte. Os Ibejes, os orixás gêmeos, viviam para se divertir. Não é por acaso que eram filhos de Oxum e Xangô. Viviam tocando uns pequenos tambores mágicos, que ganharam de presente de sua mãe adotiva Iemanjá. Nessa mesma época, a morte colocou armadilhas em todos os caminhos e começou a comer todos os humanos que caíam nas suas arapucas. Iku, né, que é Iku, a morte. Homens, mulheres, velhos ou crianças, ninguém escapava da velocidade de Iku, a morte. Iku pegava todos antes de seu tempo de morrer haver chegado. O terror se alastrou entre os humanos. Sacerdotes, bruxos, adivinhos,
curandeiros, todos se juntaram para pôr um fim à obsessão de Iku. Mas todos foram vencidos. Os humanos continuavam morrendo antes do tempo. Os Ibejes, então, armaram um plano para deter Iku. Um deles foi pela trilha perigosa, onde Iku armara sua mortal armadilha. O outro seguia o irmão escondido, acompanhando-o à distância por dentro do mato. O Ibeje, que ia pela trilha, ia tocando seu pequeno tambor. Tocava com tanto gosto e maestria que a morte ficou maravilhada. Não quis que ele morresse e o avisou da armadilha. Iku se pôs a dançar inebriadamente, enfeitiçada pelo som do tambor do menino. Quando o irmão se cansou de tanto tocar, o outro, que estava escondido no mato, trocou de lugar com o irmão, sem que Iku nada percebesse. E assim, um irmão substituía o outro, e a música jamais cessava. E Iku dançava sem fazer sequer uma pausa. Iku, ainda que estivesse muito cansada, não conseguia parar de dançar. E o tambor continuava soando seu ritmo irresistível. Iku já estava esgotada e pediu ao menino que parasse a música por instantes. Iku já para que ela pudesse descansar. Iku implorava, queria descansar um pouco. Iku já não aguentava mais dançar seu tétrico bailado. Os Ibejes, então, lhe propuseram um pacto. A música pararia, mas a morte teria que jurar que retiraria todas as armadilhas. Iku não tinha escolha, rendeu-se. Os gêmeos venceram. Foi assim que os Ibejes salvaram os homens e ganharam fama de muito poderosos, porque nenhum outro orixá conseguiu ganhar aquela peleja com a morte. Os Ibejes são poderosos, mas o que eles gostam mesmo é de brincar. Bom, todo mundo deve ter aí, todo bom brasileiro tem um imaginário, alguma história relacionada aos erês, a Cosme Damião, quem é de matriz africana, a Ibeje, aos docinhos, independente da religião, do culto, do seu credo, né? E tem uma coisa que é muito interessante aqui, nesse Itã. Primeiro, a relação com a morte, né? Onde, para a tradição, a morte, assim, para todas as culturas, a morte sempre é uma perda, sempre vai ser, né? Vai ser um rompimento, porque a gente tem que se despedir daquele que se vai. Porém, nós já falamos aqui em outros vídeos, onde o problema não é a morte, o problema é a morte fora de hora, né? Quando a gente tem a bênção de viver muitos anos com saúde, com equilíbrio e poder deixar um legado, deixar família, história, relações, histórias. Isso é fundamental. Isso é a base das tradições. Agora, morrer fora de hora, morrer jovem, né? Você enterrar um filho, um sobrinho, isso não é natural, né? Nós enterrarmos os mais novos. É natural enterrarmos os mais velhos, mas nunca os mais novos. E por isso Ibeje interviu. E Ibeje tem essa leveza, né? Dizem que Ibeje são os únicos capazes de, né, os erês, são os únicos capazes de chegar aos pés de orixá, das divindades, né, dessas divindades primordiais, que vão lá falar da gente, vão levar os nossos pedidos também, assim como Exu também, né? Exu é o seu papel de Exu, que eu expliquei no primeiro da série, desses encontros, mas Ibeje também tem esse papel. E mais, eu acho que eles nos mostram como, por mais difícil que seja a situação, a gente consegue
lidar com certa leveza, né? Se a gente for observar, a gente anda com a vida tão dura, as relações tão endurecidas, ou a gente tem se endurecido cada vez mais para poder sobreviver, de medo de sofrer, de medo de perder, medo de errar, são tantos os medos, e com isso a gente vai levando a vida com cada vez mais dureza. E não tem essa necessidade. A gente pode levar a vida com um pouco mais de leveza, aliviar mesmo, né? Basta a gente observar quando o papel de uma criança, né? Quando chega uma criança nova na família, todo mundo se alegra. Quer esse poder de beijo. Às vezes todo mundo passando dificuldade, às vezes tem pouco dinheiro, mas é uma nova vida, é uma esperança, é um novo projeto, é um projeto de continuidade do grupo e traz essas alegrias, né? E me faz pensar o quanto a gente tem tirado a leveza da vida das nossas crianças, sabe? Vocês viram? Ibeji driblou a morte brincando. O quanto a gente tem conseguido brincar com as nossas crianças? O quanto nós temos conseguido brincar? Meu filho, eu sempre trabalhei muito, né? Muito, muito, muito intensamente. Infelizmente, acho que a única coisa que eu sabia fazer era trabalhar. Fui criada para isso. E quando meu filho nasceu, ele pequenininho e tal, e eu, mãe solo, tinha que trabalhar mais ainda. E quando eu tinha tempo com ele, às vezes eu praticamente não tinha energia para brincar com ele. No começo eu ainda conseguia brincar um pouco mais, mas depois, com o tempo, para nós somos mulheres, se sair, se trabalhar 10, 12 horas por dia, porque é essa vida, fora a condução e você sozinha, como milhares de mulheres no Brasil passam por isso, você é a única para resolver tudo, tanto as questões do trabalho como em casa, se você vai comprar fruta ou legume, qual o melhor legume, qual a melhor fruta? A pele está empolada por quê? Vão levar no médico? Agora é hora de ir no médico? Está com fé? Tudo. A escola, qual a melhor escola? Ele está sendo educado ou ele está com problema? Ele está fazendo manha? Porque filho não tem manual, né? E mais tenso ainda, a relação afetiva, né? O vínculo afetivo desse ser humano, desse novo ser, dessa criança, de ter como vínculo principal apenas um lado da laranja, né? Apenas uma das suas partes, que é só da mãe. A quantidade de pais distante. E com isso, quanto que a gente acaba privando as nossas crianças? Porque eu não tinha tempo, e quando eu tinha tempo, muitas vezes eu não tinha energia. Eu lembro que meu filho falava, mamãe, você não sabe brincar. Eu falava, não, filho, eu não sei brincar. E filho faz a gente rever, né? Rever, inclusive, a nossa infância, tudo. Realmente, eu quase não brinquei. E muitas pessoas da nossa sociedade, nesse Brasil, o pobre quase não tem direito a brincar. Não tem. Muita gente critica, condena o Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo, fala, ai, que é um bando de preguiçoso. Imagina no meu tempo, isso falando do Sudeste, né? Porque o Sudeste é muito arrogante, e aí fala, imagina, no meu tempo, com 14 anos. Uma coisa é no Sudeste, você começar a trabalhar jovem, começar a trabalhar aos 14 no escritório. Outra coisa, você aos 8, aos 9, já está numa carvoaria. Trabalhando em carvoaria. Hoje não tem mais tanto, porque as máquinas substituíram, mas nas plantações de cana, na carvoaria usavam muitas crianças em trabalho escravo, praticamente, porque são pequenas para poderem entrar nos fornos, né? É outra coisa. E tantas outras famílias onde as crianças... Eu tenho várias histórias de crianças que às vezes fugiram de casa, muito novas, porque não tinha comida suficiente. E às vezes o mais velho
saía de casa para não ter que disputar comida com os irmãos mais novos. Eu acho que a reflexão para hoje é a gente pensar o quanto como a gente tem tratado as nossas crianças na nossa sociedade como um todo, que é aquelas que têm classe média ou que têm um pouco mais de dinheiro, a agenda pesada que essas crianças têm, porque é escola, e aí em plena pandemia todo mundo tem que cumprir prazo, cumprir meta, não pode perder aula de jeito nenhum. Gente, todo mundo morrendo em volta, não, mas as crianças têm que cumprir meta. Não pode perder um dia de aula. Tem que fazer todas as atividades. Não importa se o professor tem competência ou não, estou pagando. E aí essa agenda cheia, né? Porque é escola, é balé, é judô, é inglês, é francês. Tudo para ele ser competitivo quando ele chegar na idade adulta. E o principal, né? Não brincou. Não brincou. E que tipo de adulto a gente se torna sem brincar? Sem a ludicidade, né? Sem espaço para descansar, para não fazer nada. Brincar com a sombra na parede, porque a criança faz isso. Você põe de castigo, meu filho era assim, eu punha ele de castigo, hoje você não vai brincar, né? Vai pensar o que você fez. Quando eu entrava no quarto, ele estava brincando com a sombra. Porque criança é isso, né? E a gente vai matando isso dentro deles. É só olhar nós adultos hoje. Todo mundo pergunta para as crianças o que você quer ser quando você crescer. Mas ninguém pergunta o que te fará feliz quando você crescer. Ninguém quer ouvir quem é esse ser humano. Cada criança que nasce parece que já tem que entrar na linha de produção. E não importa qual a classe social dela. Se ela tem dinheiro, se é uma família um pouco mais de recurso, tem uma agenda lotada de atividade, de compromissos, tudo colorido, muito colorido, bastante recurso, porém sem calor, né? Sem calor, aquele calor que vem do coração, sabe? De rir de bobagem, de rolar no chão e ficar sujo. E depois a mãe pensar, meu Deus, será que eu vou ter que jogar fora essa roupa? Porque assim, tem coisa que às vezes não dá para você limpar nunca mais. Mas e a memória, né? A memória afetiva desses momentos, cheiros, os gostos da infância. O que a gente está proporcionando? Para aquelas que são pobres, essa é a realidade. E hoje que o Brasil volta ao mapa da fome, coisa que a gente tinha saído nos últimos anos com as políticas, né, dos governos anteriores, e esse governo, desde o golpe, né, desde que tiraram a presidenta Dilma para cá, é incrível o estrago que fizeram, a destruição, né? E a cada dia é pior. E o isolamento, agora o coronavírus ainda deixa isso mais gritante ainda, onde a gente volta a ter pessoas com fome, crianças com fome, famílias inteiras indo para a rua, perdendo tudo, perdendo casa, perdendo emprego, casa. Tem crianças que perderam pai, mãe e avós de coronavírus. Porque hoje, basicamente, quem está morrendo, basicamente, são os pobres. E principalmente os pretos, que não têm uma assistência médica adequada, não têm uma alimentação adequada, não têm direito a fazer isolamento social, porque enquanto cada um que pode estar assistindo esse vídeo hoje está aí cumprindo o seu isolamento social, pedindo comida, alguém está indo entregar, alguém tem que sair de casa para cozinhar. Alguém tem que sair de casa para vender no supermercado. E essas pessoas são pobres. Que saem, pegam condução lotada, voltam. E aí, hoje nós temos as nossas crianças nessas condições. Sem escola,
Agora, o problema não é a falta de aula para pobre. Porque o sistema educacional no Brasil, não sei se vocês sabem, mas tem muitas crianças, muitas, não são poucas, que por lei são obrigadas a ficar pelo menos 9 anos dentro de uma escola e saem no 9º ano, às vezes muitas sem saber escrever o próprio nome. Mas o problema desse isolamento é que muitas crianças pelo Brasil, a sua principal refeição é na escola. E nesse período elas não estão recebendo alimentação adequada. Porque não tem. E aí vocês têm visto os memes aí dos preços do arroz, né? A gente pode fazer meme, mas tem gente que não tem condição nem de rir. E é isso. Hoje a reflexão é como nós estamos tratando as nossas crianças. E o quanto nós estamos nos permitindo ter leveza das crianças, né? A leveza de IBEJE para resolver os problemas, principalmente nós que temos criança em casa. Porque a gente acaba imprimindo na vida deles a dureza da nossa. E às vezes até nessa esperança de não querer que eles passem as dificuldades que nós passamos, a gente acaba criando uma agenda que não é legal. A gente não respeita a natureza deles, o que eles gostam de fazer, o horário, porque tem que cumprir meta junto com a gente. E o que é mais interessante, nas comunidades tradicionais, nas culturas tradicionais indígenas de matriz africana, o que é modernidade no Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi obrigatório, né, precisou criar uma lei, e ainda assim muitos desses direitos são violados. Para as culturas tradicionais, a criança é o espírito das comunidades. Tudo que está no Estatuto e muito mais já era o nosso dia a dia, né? Então, é algo para a gente refletir. Muito do que eu trago aqui para vocês é para a gente refletir o quanto das culturas tradicionais tem para contribuir na nossa sociedade, para a gente rever que essa estrutura capitalista ocidental não está sendo saudável, não está sendo bom para ninguém, não está sendo bom para o planeta, esse consumo desenfreado, as crianças não estão sendo respeitadas, o momento de ser criança, de ser infância, e nem nós estamos curtindo as nossas crianças, a alegria de ter mais uma criança, mais uma vida. Tamanha preocupação que a gente tem do preço da fralda, do preço do leite, o preço. E qual o preço do primeiro sorriso, o primeiro passo? Qual o preço disso, né? Não tem preço de rir das pequenas coisas. Então, IBEJE, nós cultuamos IBEJE 27 de setembro. Que IBEJE traga alegria para a vida de vocês, para a casa de cada um de vocês. Cada um de vocês, se tiver uma criança por perto, tira um tempinho, desafoga um pouco, tira um tempinho para brincar, para ser bobo, né? Para ser bobo junto com eles, para aprender com as crianças como a vida pode ser mais leve, mais tranquila. Porque essa é a energia de IBEJE no nosso dia a dia, que mesmo as piores coisas, as situações mais difíceis, a gente pode resolver com leveza, tá bom? Bom, tenha uma ótima quinta-feira, uma quinta-feira abençoada. Espero que tenham gostado da reflexão de hoje. Coloquem seus comentários, marquem aí, né? Curtam aí o vídeo também, que isso é importante para a gente. Mandem sugestões de TANs, de dúvidas. Eu coloco sempre o meu e-mail também. Eu demoro, às vezes, um pouquinho para responder, mas respondo todo mundo. Na medida do possível, eu vou respondendo,
tá bom? Se quiserem trocar ideias, tem gente que me manda link, manda vídeo, eu, na medida do possível, vou assistindo, um monte de coisa que tem me acrescentado bastante também nas trocas, tá bom? Que Oxóssi, que todos os caçadores, que quinta-feira é dia dos caçadores, que todos os caçadores, Oxóssi, Iboalã, Muinle, Logum Edé, Inhansã, que também beije, nos traga fartura, que faça uma quinta-feira alegre, leve, com leveza, com alegria, que a gente possa rir sem medo e sem vergonha, né? Apesar de todas as dificuldades, de todas as barbaridades que estamos enfrentando no Brasil hoje, que sejamos capazes de resistir, sim, mas com leveza no coração, com leveza na nossa família, com leveza com as nossas crianças, tá certo? Tenha um final de semana abençoado e até quinta-feira que vem.